Pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre amidos aplicados à confeitaria, tá? Para a gente falar um pouco, continuando na questão da UC3, sobre preparar produções de confeitaria. A Michelle já falou um pouco a respeito de leite, alguns aditivos, a Natália falou um pouco da questão do açúcar também, a Michelle também falou dos ovos e hoje eu queria falar um pouco mais sobre os amidos, tá? É, eu fiz alguns testes em casa que eu vou mostrar para vocês que a gente faria em sala de aula, lá no laboratório, mas depois quando a gente retornar a gente pode tentar fazer de novo, tá? Então, primeiro, na verdade, a gente precisava entender o que é amido. O amido, ele é um componente de alguns tipos de alimentos, né, encontrado principalmente nos cereais, e ele tem grande importância dentro da confeitaria, tá? E a gente vai entender um pouco disso. Para o nosso corpo, nosso organismo, pensando na parte nutricional, a gente considera os amidos como um elemento energético, tá? Então, para a gente, tudo que a gente consome acaba virando amido, tá? Então, isso entra desde a questão dos açúcares, carboidratos, tudo o nosso corpo faz a quebra e acaba virando amido, tá? E aí, primeiro, para a gente entender um pouco disso, eu quis trazer um pouquinho de uma questão, numa classificação da Anvisa sobre farinhas, amidos e farelos, que às vezes tem uma diferença entre cada um deles, tá? Farinhas são os produtos obtidos de partes comestíveis de uma ou mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas por moagem e outros processos tecnológicos considerados seguros para a produção de alimento. Então, classificando aí, a farinha é o processo de moer algum tipo de alimento. Então, a gente pode ter aí farinha de tudo se a gente for ver, né? Então, hoje em dia a gente tem farinha de cereal, por exemplo, farinha de arroz, de leguminosa, uma farinha de feijão, pode de frutos, pode ter uma farinha de maçã, ou pode ter desde farinha de amêndoa, que é muito utilizada, aí tem farinha de linhaça, tem vários outros tipos de farinha, tá? Amidos são os produtos amiláceos extraídos de partes comestíveis de cereais, tubérculos, raízes ou rizomas. A gente vai falar mais do amido daqui a pouco. E farelos são os produtos resultantes do processamento de grãos de cereais e leguminosas, constituídos principalmente de casca ou germe, podendo conter partes endosperma. Os farelos, na verdade, são a parte que a gente acaba, vamos dizer assim, que não é a parte principal do amido, tá? Que tem alguns componentes. A gente vai entender quando falar melhor um pouco da farinha de trigo, tá bom? E aí eu trago primeiro aqui para vocês, a gente fala um pouquinho sobre o que é a farinha, né, do processo dessa questão da moagem. E agora eu queria trazer para vocês um pouco a diferença entre amido e fécula, né, que às vezes a gente vê isso em alguns produtos, tá? Então elas são sinônimos, as duas palavras, tá? Mas qual que é a principal diferença? O amido, a gente considera amido quando ele é extraído das partes comestíveis aéreas dos vegetais. Então, por exemplo, aérea não quer dizer que voa, não. É que fica na parte externa. Então, por exemplo, o milho. Você vê uma plantação de milho, o milho não fica dentro da terra, fica para fora. Então, é amido de milho. E a fécula é obtida de raízes e tubérculos. Então, a batata, por ser um tubérculo, a gente considera como fécula de batata. Tá? Então, uma classificação aqui também para a gente ver. Cereais são as plantas cujas sementes podem ser transformadas em farinha. Exemplos de cereais: trigo, centeio, milho, cevada, arroz, tem muitos outros, né? Dentre os cereais, o único que fornece a farinha apropriada para panificação, e aqui eu esqueci de acabar de colocar na confeitaria, é o trigo. Os outros podem entrar na composição da farinha, mas não devem ser utilizados sozinhos, pois não desenvolvem o glúten. A gente vai falar do glúten mais no final. Então, falando um pouco da farinha de trigo, que eu acho que daí complementa o que a gente começou a falar no início, tá? É o principal ingrediente na fabricação do pão. Eu trago muito do pão porque o pão é uma massa que a gente entende, a partir dele você consegue fazer todas as outras massas. Massas secas, massas cozidas, massas para bolo, que a gente vai ver quando a gente voltar lá para o Senac no C4. Ele é o principal ingrediente porque ele dá consistência. O que acontece? Não sei se vocês estão enxergando aqui nessa imagem. Aqui é uma composição num grão inteiro do trigo, tá?
Desse grão inteiro, a gente tira três partes: endosperma, a casca e o germe. A endosperma é onde está a parte do amido, tá? E aí a casca e o germe vão virar o farelo que a gente falou lá no começo, tá? Dessa parte aqui do endosperma é onde a gente vai triturar isso e vai ter aquela farinha que a gente conhece tanto. E aqui tem um outro componente importante. Isso aqui, por exemplo, quando eu moo esse grão inteiro, eu tenho a farinha integral. Por que integral? Porque ele inteiro, né? A casca, endosperma e o germe. Então, quando moe esse grão inteiro, a gente tem a farinha integral, que é aquela farinha mais escura, porque ela tem a casca junto. Então, se eu tenho o arroz integral aqui, que é o arroz completo com a casca, né? E aí, quando eu vou, por exemplo, no caso do trigo, eu tiro essa casca aqui, né? Eu vou peneirando ela para tirar essa parte mais grossa, eu vou ter a farinha branca. O arroz branco que a gente fala, o que que é? É como se eles lixassem isso aqui, fossem tirando essa casca do arroz e até eu ter aquele arroz mais branquinho, tá? Então, é essa a principal diferença quando a gente fala que alguns alimentos são integrais, tá? E a farinha de trigo é um dos principais ingredientes que a gente vai utilizar, principalmente por causa da questão do glúten que ela desenvolve, tá? Aí aqui, pessoal, a gente vai ver que a gente tem inúmeros hoje em dia de tipos de farinha, tá? Aqui eu trouxe uma foto com algumas para vocês verem. Tá vendo aqui em cima é a farinha de milho, aqui é a fécula de mandioca ou polvilho, e aí tá vendo aqui também tem, ó, qual que é a diferença de polvilho e fécula? É a mesma coisa. Na verdade, veio com esse nome de polvilho por causa da onde ele começou a ser feito, tá? Mas o certo seria a gente chamar de fécula de mandioca, tá? Aqui o farelo de trigo, ou seja, aqui a gente tem a casca e o germe, aqui tem centeio, cevada, aqui a aveia e aqui arroz. Aqui foram alguns que eu tinha em casa que eu trouxe para vocês verem, tá? Que a gente tem algumas diferenças entre o que? O que, que muda de um para o outro nessa coloração aqui, que a luz não ficou tão boa. Mas o que, que é a questão de quanto eu moo essa farinha. Então, se a gente olhar aqui, ó, a farinha de mandioca, essa é aquela granulada. Ou eu podia moer mais e fazer aquela farofa de mandioca mais fina, tá? Então, por exemplo, farinha de aveia, eu tenho a farinha de aveia mais grossa ou mais fina, vai depender muito de como eu quero utilizar, tá? Geralmente o amido e a fécula, eles são um pozinho bem fininho. Por sinal, a gente obtém o amido e a fécula, por exemplo, obtido através da lavagem dos alimentos. Então, eles lavam muito, por exemplo, a batata, e aí a água vai saindo branca, igual quando você cozinha a batata. Eles pegam essa água e aí eles vão secando essa água, e o que sobra é o amido, tá? Que é o que a gente utiliza, ok? Então, se às vezes a gente faz em casa, por exemplo, quando você cozinha batata, a água fica mais esbranquiçada. Se a gente conseguisse, né, em casa secar, se você pegar, sei lá, essa água várias vezes, cozinhar várias batatas várias vezes, secando bem devagarzinho, a gente vai obter dali o amido, tá? Por isso que, por exemplo, às vezes, se você colocar uma batata no molho de tomate, às vezes o pessoal fala que ajuda a dar uma engrossada. Na verdade, essa é a ideia. Ela vai liberando o amido da batata e ajuda a ficar mais espesso, tá bom? E aqui, pessoal, o que, que eu acabei fazendo? Eu peguei, na verdade, todas essas farinhas que estão aqui e adicionei 50 ml de leite e fui ao fogo. Para que isso? Eu fiz tipo mingau, tá? Que é uma atividade que é legal a gente ver para ver como cada farinha vai ter diferença dentro da confeitaria. Então a gente pode observar aqui como eles tiveram diferença na transformação do mingau ao mesmo tempo. Se a gente tiver tipo farinha de arroz, farinha de trigo, amido de milho, em questão de segundos, na hora que você mexer no fogo, eles já endureciam, tá? E ficavam essa goma aqui. Todos teve a mesma quantidade, tá? De amido, foi 20 gramas de amido para 50 ml de leite. Aqui a farinha de mandioca, por exemplo, ela não fica tão espessa, tá? O polvilho, por exemplo, e a farinha de aveia, ela formavam alguns alvéolos, na verdade pareciam umas teinhas de aranha, ela fica mais gosmenta, tá? Que aqui na foto não dá pra ver tanto. A fécula, ela fica espessa, mas ela é bem mais fácil, ela fica até um pouco empelotada. A farinha de coco não engrossou,
tá? Então, nem toda farinha quer dizer que a gente vai ter a composição de amido. Então, a gente pode ver que nessa farinha de coco a gente não tem amido. Por exemplo, uma farinha de maçã, por exemplo, a quantidade de amido é tão pequena que a gente não consegue fazer esse espessamento, essa textura, tá? Então, é para a gente observar esse processo, ok? Então, para a gente pensar, para que é bom entender isso, né? Para ver que a gente tem vários tipos de ingrediente que tem amido, alguns sim, outros não, nem toda farinha quer dizer que tem um amido. Então, a gente pode ter a fécula, amido ou farinha, e aí a gente precisa entender o que cada um pode fazer dentro de uma produção. Então, para espessar, por exemplo, um creme, um leite, fazer um creme de confeiteiro, eu posso usar qualquer tipo de amido? Até posso, mas eu tenho que lembrar o quanto aquilo vai espessar e que sabor aquilo pode ter. Quando eu estava desenvolvendo todos esses mingais aí, vamos dizer assim, a gente vê que cada um trazia um cheiro diferente, tá? Por causa do cheiro do próprio produto. Então a gente também tem que pensar muito nisso. E é legal a gente tentar entender isso até por questão de dieta. Quem não pode comer, por exemplo, farinha de trigo por causa de intolerância à lactose, às vezes pode pôr outros tipos de farinha, mas a gente tem que ver qual delas consegue chegar no mesmo processo. Qual que é o grande dilema da farinha de trigo? A questão do glúten. Dessas farinhas aqui, a única que desenvolve glúten suficiente, por exemplo, para ajudar no desenvolvimento de algumas massas, principalmente na massa de pão, vai ser a farinha de trigo, né? Porque tem o glúten. Para a confeitaria, por exemplo, a gente vai ver que, por exemplo, para fazer algum tipo de massa, a gente consegue fazer tranquilamente sem a farinha de trigo, tá? Como, por exemplo, massa cozida, massa para bolo, né, que é massa espumosa, porque outros componentes dão estrutura na massa, né? Então, quando a gente precisa do glúten para formar a questão da fermentação, a gente vai precisar da farinha de trigo. Então, eu consigo fazer bolo, por exemplo, que eu vou ter o ovo dando textura, que eu não vou precisar da farinha de trigo, que eu consigo substituir, tá? E aí, que eu queria falar para vocês um pouco do glúten. O que é o glúten? Ele é uma massa elástica, que na verdade, quando a gente olhar, vou voltar aqui para vocês nessa foto aqui, que fica dentro do endosperma. Todo momento agora eu falei só de amido, né? E aí, por incrível que pareça, o glúten não é amido. O glúten, na verdade, é uma proteína que a gente tem dentro do endosperma. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais do glúten. Então, o glúten é essa massa elástica. Quanto mais a gente sova, mais a gente desenvolve. Aqui foi tirado esse glúten. E eu vou, depois da atividade do dia hoje, é que vocês desenvolvam ela. E aqui a gente tem os dois componentes do glúten, que é a gliadina e a glutelina, tá? Que dá essa textura, parece uma mola elástica, tá? Que aí, por que é importante no pão? Porque na hora que esse pão vai crescer, a gente precisa desse elástico para o pão crescer. É como se ele fosse uma bexiga, que a hora que fermenta, cresce e a gente tem aqui esse elástico que é o glúten, tá? E aí, o que eu quero propor de atividade para vocês, de desafio? Eu quero que vocês façam uma extração do glúten da farinha de trigo. Então, vocês vão misturar 100 gramas de farinha de trigo com 60 ml de água, tá bom? Vocês vão sovar isso, só coloca a colher aqui que vocês colocar água, farinha, recipiente adequado e misture e sobe até que a massa se torne bem homogênea. Talvez demore um pouquinho ali, vai virar uma melequinha assim, tá? E aí vocês vão colocar essa massa em um recipiente que é com água, um potinho coberto com água. E vão deixar descansar por 1 hora. Vocês vão ver que essa água vai ficar branca porque vai soltar o amido. Aí vocês vão escorrer essa água, pegar essa massinha e colocar numa peneira. E sobre a água corrente, vocês vão lavar isso por em torno de 15 minutos, até a água ficar translúcida de novo, porque já terminou o amido. E aí, se a gente vai dar uma batida nessa massa sobre a bancada para eliminar o excesso de água, e aí a gente vai ver que o que ficou lá foi o glúten, que é essa massa elástica, tá? E aí vocês fazem uma bola e pesa para obter a quantidade de glúten da farinha. E aí o que eu ia pedir para vocês? Cada um, se puder, tirar uma foto disso e colocar o peso que deu e qual foi o tipo de farinha que usou, a marca. Porque depois eu vou fazer um relatório disso para a gente ver, porque diferentes tipos de marca de farinha possuem porcentagens diferentes de proteína. E é por isso que às vezes a gente fala que tem uma farinha para confeitaria, uma farinha para panificação, uma farinha para pizza, outra para pastel. Que isso a gente vai trabalhar mais lá na UC4, tá?
E a gente vai complementando isso. Então, o objetivo hoje é falar um pouco, introduzir essa questão da importância da farinha, do amido, que a gente vai utilizar aí para vários tipos de receita, tá? A gente, lógico, que vai trabalhar muito mais ainda quando retornar a questão do espessamento, a gente vai ter muito mais aulas sobre isso. Mas hoje era uma introdução para a gente entender um pouco sobre isso, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.